Glória a Deus. Aleluia. Esse movimento da Bendito música. seja teu nome. Que ele caiu no negócio da cabeça. Grande é Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia, Deus. Pai do Senhor Jesus, Amém. você que trouxe a sua Bíblia, Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. livro do Daniel, profeta Oh, Daniel. glória a Deus. Aleluia. Daniel. Glória a Deus. Livro do profeta Daniel, versículo de número 10. 10 e 22, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. É Daniel o quê? 10, 22? Meu braço, não consegui levantar o braço esquerdo. Eu ia faltar hoje, mas Deus é bom. Versículo 10. Eu quero falar conforme sobre oração. Eu quero passar alguns princípios da oração de Daniel. Versículo de número 10. Capítulo 6. Eu falei capítulo, irmão? Eu falei não? Capítulo 6, versículo 10. O capítulo 9. Livro do profeta Daniel, capítulo 6, versículo 10. Glória a Deus. Se podemos ler, diga amém. Amém. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos, e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Versículo 22. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero ler apenas esses versículos, Glória a querendo Deus. que vocês vão deixar a Bíblia aberta. Pode ser? Amém. Então, durante a exposição da palavra, você que deixou a Bíblia aberta, continue com ela aberta. Amém. Queridos, antes de eu falar do capítulo 6, seria incoerente, conforme a hermenêutica bíblica, falar do capítulo 6 sem que o capítulo 5 comece ou exponha ele. Porque o capítulo 6 só vai dar início conforme o capítulo 5. Porque o capítulo 5 está acontecendo uma orgia, uma festa de caldeus. Aleluia, Deus. Até porque o reino agora está na posse de Belsazar, que é neto de Nabucodonosor, este que assumiu o trono. É 10? Porém, quem agora está no controle é Belsazar. Esse que está no controle, ele faz um banquete. O banquete que ele faz é com orgias, com qualquer coisa que seja para afrontar o Deus dos céus. Nesta festa, há coisas que não agradam a Deus. E quando não agrada a Deus, Deus sempre se manifesta como juízo, porque ele não é obrigado a ficar calado. Então, quando alguém faz alguma coisa, logo Deus vai se manifestar de alguma maneira. Nessa festa havia orgias, havia bebida, havia coisas que permitia que os homens contra Deus se rebelassem. É tanto que os utensílios do capítulo 1, que foram tirados de Jerusalém, da casa do Senhor, estando ainda em Babilônia, foram trazidos para a presença desses homens, e na presença dos homens, com os utensílios da casa do Senhor, Aleluia. eles adoravam os seus deuses. Por exemplo, eles pegam esse óleo, que é daqui, aí eles vão para o bar, e lá no bar eles fazem o que eles querem fazer, como quem cultua para outros deuses. Assim também era aqui, até que durante a festa, numa festa assim grande, uma mão misteriosa começa a escrever na parede, em hebraico. E quando ela começa a escrever em hebraico, que era a língua deles, Deus estava pregando para Belsazar, dizendo: o teu reino foi tirado. Por que o seu reino foi tirado? Porque você pratica aquilo que Deus odeia. Lembre-se que Deus diz: eu dei Jerusalém na sua mão, fui eu que te engrandeci, fui eu que te dei essas coisas. Só que esse homem, no capítulo 5, ele quer se ensoberbecer, a tal ponto de pegar os utensílios da casa do Senhor, no capítulo 1, e consagrar aos seus deuses. Quando acontece isso, Deus diz: está vindo aí um povo maior, que vai derrubar você, Belsazar. Esse povo é o medo persa, medo que é dirigido por Dário,
destruiria através deste homem. Também vemos em Isaías 13, Isaías 14, quando Deus falou que destruiria essa nação, que é o Império Babilônico, que é quando eles se ensoberbecem, se colocam acima da lei de Deus, se esquecendo que foi Deus que colocou ele lá. Aí a gente vê que nessa mesma noite, Daniel escreve no último versículo, você que deixou a Bíblia aberta, que é durante essa orgia, durante essa festa, Deus escreveu na parede dizendo que desceria com juízo. Aí o versículo penúltimo vai dizer assim: naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, porque Deus é juiz e ele não é obrigado a ficar calado quando o pecado vai contra ele. Então o texto diz que Deus desceu e matou todo mundo. Como foi que Deus matou? Deus levantou outro império, que estão unidos, Medo e Persa, conforme o sonho de Daniel no capítulo 2. Essas nações, ou esses impérios, Medo e Persa, que é dirigido por Ciro e por Dário, eles vêm e vão contra Nabucodonosor, que era o Império Babilônico, que durante esse período, Belsazar, neto de Nabucodonosor, estava reinando. Aí o último versículo diz: e Dário, o Medo, ocupou o reino na idade de 62 anos. O período da queda da Babilônia aqui é 539 a.C. E eles entram aqui e acabam com tudo. Não sobrou ninguém, matou todo mundo. E a Bíblia diz que foi Deus que permitiu. Isaías 21, se você quiser ler em casa depois. Deus profetizou 150 anos antes que levantaria esse homem para acabar, porque ele se desobedeceu. Pegou os utensílios da casa do Senhor para consagrar aos seus deuses. E aí Dário ocupa um lugar. Dá-se aí o capítulo de número 6, que é quando Dário está ocupando nessa região babilônica, que é Dário que assume o poder, porque Ciro deve sair alguma viagem, deve estar conquistando outro reino, e quem está como subintendente é Dário. Ciro está por aí, mas quem está governando ali na Babilônia é Dário, o Medo. E nesse tempo a Bíblia diz que Daniel achou graça diante de Dário, e o texto diz que ele vai ser colocado sob a direção de 119 homens. O texto fala de 120. Dentre os 120 é escolhido 3. Dentre os 3, Daniel é colocado. Só que entre esses 119, Daniel se destaca entre os 3, que era um deles. Então havia 120, dos 120 é escolhido 3, dos 3 Daniel se destaca, porque o versículo de número 4 diz que ele tinha um espírito de excelência. Espírito de excelência aqui é sabedoria, é presença de Deus, é graça de Deus. Aleluia. Você também pode ver isso no capítulo 5, versículo 12, quando o texto diz: tinha ele um espírito de excelência. Esse Daniel que se destaca, esse Daniel que vai se destacando entre os irmãos, porque Daniel é crente, como a gente vê no capítulo 2, Daniel se destaca. Esses 3 irmãos, 2 irmãos que estão junto com Daniel, não vão gostar, vão ficar com inveja de Daniel. É tanto que a Bíblia diz que eles vão procurar algum defeito na administração do reino para culpar Daniel. Quando eles tentam procurar em Daniel, eles dizem: não dá. Por quê? Que ele é um homem muito santo. Não dá porque ele tem espírito de excelência. Ele é crente, diferente dos outros. Porque tem gente, irmão, que é crente, aí ele começa a trabalhar. Aí no trabalho ele é pior do que aqueles que não servem a Deus. Daniel não. Daniel está num império que é caldeu. Ele está num ambiente que não é dele. Está servindo a homens que servem a outros deuses. Mas Daniel consegue servir a Deus mesmo num lugar estrangeiro. Ele tem um espírito de excelência. Ele é crente. Aleluia. Eles olham para Daniel e dizem assim: não dá para achar na administração. O que ele vai fazer? Na lei de Deus está dizendo que ele ora. Então vamos atacar Daniel conforme a lei de Deus que ele serve. E aí eles vão até Dário, trazendo uma assinatura dizendo: durante o período de 30 dias, ninguém pode adorar outro Deus a não ser a ti, que é para Dário. Ou seja, esses homens querem colocar Dário na posição de Deus. Só que Daniel se lembra e aprendeu isso desde os 12 anos. Porque desde os 12 anos ele tinha que saber o Pentateuco completo, irmão. 12 anos de idade, você tinha que saber os 5 primeiros livros da Bíblia.
E ele aprendeu: só existe um, Yahvé, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eles elevam o rei Davi como Deus. E eles escrevem: se adorar no período desses 30 dias, deve ser lançado na cova dos leões. E aí Daniel sabe disso, conforme o versículo de número 10. Quando Daniel soube disso, ele vai para casa, porque os irmãos querem matar Daniel de qualquer jeito. Porque se não dá para parar Daniel, o jeito é matar. E aí Daniel vai para casa, e para Daniel a oração é uma adoração a Deus. Daniel vai para casa. Quando Daniel chega em casa, ele sobe para o quarto de cima, fecha a porta e começa a orar a Deus. Quando ele começa a orar a Deus, os camaradas sabem que Daniel está orando, porque vai que era 3 horas da tarde, ou meio-dia, ou 9 horas, eles sabem que Daniel está orando, porque Daniel é judeu, e todo judeu ora 3 vezes ao dia, 9, meio-dia e 3 horas da tarde. Aleluia. Então eles voltam ao rei Davi e estão dizendo: sabe aquele lá que veio dos exilados de Jerusalém, por nome de Daniel? Pois é, este faz pouco caso de ti, ó rei, pois 3 vezes ao dia ele ora. Aleluia. Glória a Deus. Eu não sei você, mas isso me confronta. 3 vezes ao dia ele ora. E eles estão dizendo: tem que matar. Só que rei Dário tinha um sentimento de amizade, tinha um sentimento de irmão por Daniel. Aleluia, Deus. Ele governava 119 anos. E nesse tempo, Daniel está orando. E eles estão dentro do palácio do rei dizendo: ó, é uma lei dos medos e persas, não dá para ser revogado. O Senhor assinou. Então, já que o Senhor assinou, tem que lançar ele na cova dos leões. A Bíblia diz que o rei Dário manda chamar Daniel. E quando ele vai ser lançado dentro da cova, o rei Dário diz: o teu Deus, a quem tu serve, ele pode te livrar. Aleluia. Daniel é lançado dentro da cova. Por favor, o texto diz que ele foi lançado dentro da cova. Sim ou não? Sim. E aí, uma manhã toda, o rei Dário não conseguiu dormir. Falou assim: não traz instrumento para cá não, porque hoje eu estou atribulado. Por quê? Porque o meu amigo está na cova. Não é para fazer nada, não é para fazer nada, amigo. Não, o amigo está lá. Porque a Bíblia diz que ele perdeu o sono. De manhã ele corre, ele é o primeiro a chegar na cova. Quando ele é o primeiro a chegar na cova, ele grita: Daniel, o teu Deus, a quem tu serve, ele pode te livrar da cova. Aleluia, glória a O Deus. versículo de número 21. Olha o que Daniel vai Glória a dizer. Deus. Versículo 21. Ó rei, viva para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo. Aleluia, Fechou a boca glória a dos Deus. leões, para que não me fizesse dano algum, porque foi achado inocência em mim contra ti. Aleluia. Porque eu não fiz nada de mal. Eu sou um homem inocente. Glória a Deus. Quando esse homem, Daniel, diz: eu sou inocente, a Bíblia diz que ele é retirado da cova dos leões. Aí os camaradas que acusaram Daniel, olha que coisa interessante. Daniel foi lançado na cova. Aí quando eram os homens que acusaram Daniel, a Bíblia diz que eles nem chegaram dentro da cova e já foram esmigalhados. A diferença de quem serve a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quem serve a Deus é protegido a noite inteira. Agora quem não serve a Deus, na entrada já. Aleluia. Glórias a Quando ele Deus. sabe disso, ele diz: eu vou escrever de novo. Vai escrever o que agora, rei? Versículo de número 27. Versículo 26, perdão. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é um Deus vivo, ele não é um Deus morto, e para sempre permanente. O seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até o fim, ele é eterno. Versículo 27. Para ele confirmar o que ele viu na vida de Daniel, ele diz no versículo 27: ele livra, ele salva, ele opera sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Aleluia, Versículo 28. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Glória a Deus. Ele é crente, ele é servo de Deus. E quem é servo de Deus sempre vai se destacar. A não ser que você não seja crente. E se você não for crente, você não vai se destacar mesmo. Conforme isso, conforme o versículo 10 e 22 que nós temos, primeira lição para nós: devemos orar com humildade. Eu disse que traria algumas lições do princípio da oração de Daniel. Como é um culto de oração, a gente tem que aprender um método de orar como Daniel, porque ele é um homem de oração. Aleluia, Deus. Ele tem espírito de excelência, porque
porque ele ora. Ele é destacado porque ele ora. Ele é um crente diferente porque ele ora. Glória a Deus. Porque a gente tem que orar com humildade. O texto diz que ele entrou no seu quarto e se colocou de joelhos. E não apenas isso, ele está orando diante do seu Deus. A humildade de Daniel é ele se dobrar, é ele se colocar de joelhos. E ele reconhecer que a oração não é para engrandecer ninguém. Tem gente que começa a orar e quer pregar para Deus, mas não é assim. Oração é um diálogo, é você e Deus. Deus vai te responder, não sei quando, mas é um diálogo. Ele sempre responde àqueles que clamam a Ele. Aleluia. Isaías 58 diz: clamai em alta voz. Aí você leu Isaías 59, está escrito: os meus ouvidos não estão agravados para que não possam ouvir. Que coisa linda! Como é orar em humildade? É você reconhecer quem você é. E quem você é diante da visão divina, da justiça de Deus. Você é pecador, você é miserável, dependente dele e é merecedor do inferno. Pois a Bíblia diz que você é miserável. Miserável a tal ponto de ser lançado no inferno com a sua alma, porque nós somos pecadores. Irmão, numa conjunção como nós estamos aqui, certo seria dizer, é uma reunião de remidos, porque nós somos lavados, pecadores remidos, mas nós continuamos sendo pecadores diante de Deus. Aí Daniel entra no seu quarto, fecha a porta e se coloca de joelhos. Ele está dizendo: Rei Dário não é digno da minha adoração, mas o Senhor, Yahvé, o Senhor dos exércitos, Ele é digno de toda a adoração. E o que Daniel faz? Daniel se coloca de joelhos. Por que Daniel se coloca de joelhos? Versículo de número 10. A Bíblia diz que ele entrou, quando ele soube, ele entrou no seu quarto, no lugar de cima, ele abre a janela, aí diz lá no finalzinho do texto: diante do seu Deus. É por isso que a gente, irmão, tem que entender isso. A gente não está orando para pastor, a gente não está orando para os irmãos, ainda que as orações sejam, na maioria das vezes, citado o nome deles, mas nós estamos orando para Deus. O destinatário é para Deus, o remetente somos nós, mas a oração é para Deus. A Bíblia diz que o altar, lá em Apocalipse 4, diz que o altar é cheio de incenso, que são a oração dos santos. Ou seja, você está orando não diante dos homens, mas diante de Deus. E diante de Deus Daniel se dobra. Não quer dizer que a gente tem gente que ora sentado, tem gente que ora deitado, tem gente que ora prostrado. Mas quando você vai orar diante de Deus, você tem que se prostrar, porque é diante de um rei. Eu não sei você, irmão, mas diante de uma autoridade a gente se coloca de pé, sim ou não? Diante do pastor, para cumprimentá-lo, nós nos colocamos de pé. Mas diante de Deus não dá para ficar de pé. Aleluia. Tem que dobrar os joelhos, porque Deus é santo. E quando nós dizemos orar em humildade, é reconhecer quem nós somos. Diga após mim: eu sou pecador. Não, irmão, me ajuda. Eu sou pecador. Eu sou pecador. Orando a um Deus santo. Santo. Você reconhece sua posição diante de Deus e reconhece a posição de Deus em relação a você. Aleluia. Ele é santo, Ele é transcendente, Ele é glorioso, Ele é poderoso. Por isso Daniel se dobra, ele está diante de Deus, e diante de Deus tem que dobrar o joelho, porque Ele é santo. Atos capítulo 21 diz a Bíblia que Paulo chamou alguns irmãos e vai dobrar os joelhos e vai orar a Deus. Efésios 3, Paulo diz para os irmãos que eles cresçam em Cristo Jesus, se desenvolvam na obra de Cristo. Ele diz no versículo de número 14: por essa causa eu me ponho de joelhos, para que nós venhamos nos desenvolver no reino. Crescer no reino é de joelhos, é orando com humildade. Ele é santo, Ele é transcendente, Ele é glorioso. Sua santidade ainda tem que nos constranger. Glória a Deus. Uma oração diante de Deus é reconhecer quem você é. Digno de estar de joelho dele? Não, a gente não é digno. Até porque João Batista olhou para Jesus e disse: eu não sou digno nem de me curvar diante dele. De tanta santidade que ele tem, ele é santo. E com humildade ele se dobra. Lembra de Pedro, quando ele chega na casa de Dorcas?
A Bíblia diz que algumas mulheres estão chorando. Aí o texto diz que ele coloca todo mundo para fora. Ele sobe no quarto alto. No quarto alto está lá Dorcas deitada. E a Bíblia diz que ele vai se pôr de joelhos. Aleluia, Deus. Ele vai pedir ressurreição. Irmão, dá para entender isso? Numa oração de joelhos, ele pede e Deus faz. Não porque ele mandou, mas porque ele pediu graça. Porque tem gente que faz, eu determino, eu mando, eu determino. Não, irmão, você não determina nada. Se Deus quiser, ele faz. Agora, se ele não quiser, cala a boca e continua orando. Glória a Deus. Reconhece que ele é Deus. Aleluia. Ele é santo. Humildade é você reconhecer que mesmo ele não querendo fazer, continua adorando, continua orando, prostrado diante de Deus. E de joelhos ele ora. Olha que coisa linda. Daniel está no seu quarto ele se coloca de joelhos. O lugar secreto para Daniel é um lugar de comunhão. Para muitas pessoas, o quarto é um lugar onde ele pratica imoralidades, onde ele faz fofoca, mas para Daniel não. É um lugar de humildade Aleluia. diante de Deus. E o que é oração? Oração é você reconhecer que você é dependente dele. Nós chegamos aqui e dobramos os nossos joelhos. Por quê? Porque nós é dependente dele. Porque se nós não orar, nem o culto começar, ele começa. Bendito seja. Oração é: Aleluia. eu sou dependente de Deus. Irmão, tem gente que não ora. E essa pessoa que não ora, ela é melhor do que Jesus. Porque Jesus orou. Jesus, que é Deus, se encarnou e se fez homem e orou. Aí tem gente que não ora. Ele é melhor do que Jesus, a quarta pessoa da divindade. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo e ele que não ora. Humildade é depender de Deus. E quem se dobra diante de Deus reconhece: ele tudo pode, ele tudo faz, ele tudo é, porque ele é santo. Segundo lugar, oração é com gratidão, irmão. Você já orou sendo grato a Deus? Aleluia. Oração com gratidão, sabe aquela oração? Obrigado, Deus. Amém. Mas está faltando aí, não é? Obrigado, Deus. Deus é bom. Porque tem gente que diz assim: obrigado, Jesus, porque o Senhor me deu. Aí alguém chega perto dele e diz assim: mas Jesus não fez na minha vida também. Então Deus não é bom? Esse é o método medíocre de alguns irmãos em oração. Agradecer apenas quando vem: ó, Deus me deu esse óleo, olha como ele é belo, coloca na luz e ele brilha. É, mas eu não ganhei também óleo. Então Deus não é bom. Agora, dando ou não, ele continua o mesmo. Com gratidão, eu louvarei a Deus. Gratidão não é adorar simplesmente quando ele dá, porque se ele não dá, ele continua o mesmo. Ele é perfeito. E a Bíblia diz, não, eu estou no texto, tá? Versículo de número 10. Olha o que o texto diz: e dava graças diante do seu. Irmão, ele está numa terra estrangeira, ele perdeu seus pais, ele veio para a Babilônia com 16 anos, e ele foi tirado dos seus pais. Daniel aqui está com 80 anos, então imagina o tanto de tempo que passou na Babilônia. Olha o tanto tempo que passou, e os irmãos estão querendo a morte de Daniel, e Daniel chega no quarto e diz: glória a Deus, porque ele é bom. Mas Daniel não vai morrer, mas glória a Deus, ele é bom, perfeito e maravilhoso. Aleluia, Deus. Olha o princípio de Daniel orando a Deus. Olha o que o salmista vai dizer, Salmo 92, verso 1: como é bom render graças ao Senhor, cantar louvores ao teu nome altíssimo. Verso 2: anunciar de manhã o teu louvor leal e de noite a tua fidelidade. Ele me guarda de manhã e me guarda à noite. E às vezes, irmão, a gente diz: eu não tenho tempo porque eu trabalho. Mentira, não é prioridade. Porque se fosse prioridade, você daria um tempo. Mas o salmista está dizendo: quando eu chego no serviço, a primeira coisa que eu faço é orar a Deus. Obrigado pela tua fidelidade, obrigado pelo teu amor quando eu levantei. Ele está dando graças diante do seu Deus. Dar graças aqui é obrigado, Senhor. Eu estou numa terra estrangeira, olha aí, está falando contra mim no palácio de Dário, mas eu continuo fiel. Glória a Deus. E quando você é grato a Deus, você recebe muito mais daquilo que você tinha pedido a Deus. Quer ver? Lucas 17, a Bíblia diz que está vindo 10 leprosos. Quantos leprosos? 10. Está vindo 10 leprosos. Quantos leprosos? 10. Aí
Ele chegou até Jesus e disse assim: Senhor, lança uma palavra. Aí Jesus diz: apresente-se ao sacerdote. No caminho para se apresentar ao sacerdote, os 10 são curados, sim ou não? Sim. Aí, um vai olhar assim: eu fui curado. Você também foi? Fui. Vamos voltar para agradecer? Os outros dizem: não. E agora, você vai fazer o quê? Agora eu vou para casa. Já recebeu a bênção? Não, recebi. Vou para casa. Aí um vai dizer: não, eu não vou voltar lá. Foi ele que me salvou. Quando ele chega lá, o texto diz: Jesus vai dizer para ele: a tua fé te salvou. Glória a Deus. Você não entendeu? Irmão, ele foi curado e além da cura ele recebeu a salvação. Aleluia! Ele foi curado e foi salvo. Glória a Deus. Aleluia. Tem gente, irmão, que não consegue olhar para as coisas. Tem gente que não consegue olhar para as coisas e ser grato a Deus. Irmão, Glória a Deus. não dá glória não, irmão. Não dá glória não que eu gasguei. Se dá glória eu venho gasguei. Olha que coisa chique. Ele é curado e ele é salvo. Só Deus para fazer uma coisa dele. Aí Daniel chega diante de Deus e começa a louvar a Deus. E o salmista diz: Senhor, não me deixe esquecer de nenhum dos teus benefícios. Você já orou assim ao Senhor? Em gratidão? Senhor, não me deixe esquecer por aquilo que o Senhor fez na minha vida, por aquele emprego, por aquela casa, por aquele objeto que eu tanto pedia. Você já foi grato ao Senhor a tal ponto de dizer: não me deixa esquecer dos teus benefícios. Aleluia. Glória Ser grato é reconhecer que Ele tudo pode. a verdade. Terceiro lugar, devemos orar com perseverança. Eu tenho mais 5 minutos. Com perseverança. O que é orar com perseverança? O tempo inteiro. Não é você passar 24 horas de joelho, irmão, mas é você orar o tempo inteiro. A Bíblia diz que na vida de Daniel já era costume. Aleluia. Os camaradas vão acusar Daniel de atividades assim: ele ora 3 vezes ao dia, como de costume, porque Daniel é judeu e ele aprendeu desde o berço. Tem que orar, tem que pedir graça, tem que agradecer. Aí eles chegam a Daniel e dizem assim: vê Daniel orando. Quem sabe eles chegaram ao meio-dia, quem sabe eles chegaram ao meio-dia, ou quem sabe eles chegaram às 3 horas da tarde. Lembra de Atos 3? Quando a Bíblia diz que Pedro e João subiam para orar a hora nona, às 3 horas da tarde. Porque todo judeu ora 3 vezes por dia. Irmão, os judeus oram 3 vezes ao dia. Aleluia. E a gente, quando dá. Irmão, é culto de oração, tá? Quem me chamou foi ela. Amém. Glória a Deus. Os judeus conseguem orar 3 vezes ao dia e a gente não consegue. Eu tenho um jovem lá na nossa igreja que, quando tem oração, a gente começa a orar. Aí eu olho para trás, ele está mexendo no celular. Aí às vezes ele pega o baixo dele e fica assim. Aí me dá um nervosismo. Aí um culto, que era um culto acho que número de jovens, eu falei assim: Senhor, eu olhei para ele: coloque esse irmão de joelho. Eu olhei para o cara que dá: coloque ele de joelho, Senhor. Porque tem gente que não ora. Eu olhando para a cara dele, falou: daqui a pouco eu vou. Aí alguém chegou para ele e disse assim: varão, você namorar comigo, você tem que orar. Já pensou, irmão? Alguém dizer para você que tem que orar mais? Ah, não, irmão, eu ia ficar irado. É por isso que eu não posso deixar de orar. Está ali alguém me ensinou a orar. Dona Marilene, pastora Marilene. Por quê? Porque a gente sempre tem que estar orando. Não é o mundo que está mais forte, irmão. É a gente que está mais fraco na oração. Será que você... Eu, irmão, quando eu comecei a caminhada cristã, eu vi as irmãs levantando do círculo de oração e eu vi uns negócios preto. Eu pensei que era sujeira do chão. Só que eu cheguei perto, era marca no joelho de oração. Aleluia. Será que a gente dá valor ainda por essa marca no joelho? Aleluia. Jesus. Glória a Deus. A marca no joelho, irmão. Marca no joelho para oração. Isso é um culto de oração. Aleluia. A gente valoriza a oração, porque quem não ora, irmão, não quer contato com o Espírito Santo, não quer contato com a glória de Deus, não quer contato com a presença de Deus. Aleluia. Uma das coisas que Glória a mais ensino para os Deus. jovens a qual eu lidero é Bíblia, oração e jejum. Pronto. Não precisa inventar. E tem jovens lá que se destacam porque quer a presença de Deus, quer a presença de Deus, Aleluia. quer o Espírito Aleluia. Santo. Se não for de joelho, vai ser como, meu irmão? É por isso que Paulo vai escrever à igreja de Tessalonicenses: não deixa o Espírito Santo apagar. Só que ele escreveu antes: orar em todo o tempo. Como
curado se a gente continuar orando. Porque Paulo estava dizendo, é capaz de você ser o próprio extintor do Espírito Santo, porque você não ora, não busca a presença, não pede graça, não pede. Aleluia, Deus. Glória a Deus. E a Bíblia sempre nos exortou a viver uma vida de oração, porque se você não ora nem para servir a Deus, você presta. Oração é você depender de Deus, agradecer a Deus e continuar de joelhos. Glória a Deus. Daniel capítulo 10, Daniel faz um jejum de 21 dias, porque ele começa a orar para resposta de Deus. Aí ele começa correndo, irmão, só que ele pedindo porque ele começa a batalhar no céu. A Bíblia diz, ele começa a batalhar no céu, ele pedindo 21 dias orando, 21 dias sem comer. E Daniel diz, eu não coloquei nada agradável na minha boca, é pão e água. Aleluia. Aí quando o anjo chega, irmão, depois de 21 dias, o anjo vai dizer a Daniel, ainda bem que você permaneceu de joelho, Daniel. Por que, Senhor? Porque desde o momento que você aplicaste o teu coração, e estas palavras, suas palavras são ouvidas diante de Deus. E eu vim por causa destas palavras. Aleluia. Aleluia. Mesmo na dor, mesmo na prova, mesmo na dificuldade, faltando alguma coisa, permaneça de joelho. Glória a Deus. Quem ora, irmão, aleluia, sente a presença de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Mas é orando, é pedindo graça, é conhecendo que Ele é santo, que Ele é glorioso, que Ele é inigualável, sua glória é incomparável. Obrigado, Senhor, pela vida, obrigado, Senhor, pela salvação. Eu não merecia, mas o Senhor me salvou. Aleluia, isso é oração, é você perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, porque eu sei que no Senhor há remissão. Grande Deus. Aleluia. Porque eu tenho que fazer tudo isso por causa do versículo 22. Irmão, Daniel está dentro da cova, sim ou não? E aí ninguém está vendo ele dentro da cova, assim como no quarto de oração. E dentro da cova, eu não sei, irmão, mas quando chegar no céu, eu pergunto para Daniel, tu está orando? Dentro da cova? Porque dentro da cova ninguém vê. Aí o delegado chega na porta e diz assim, Daniel, o seu Deus pode te livrar da boca do leão? Aí Daniel diz no versículo de número 22, verdade, é que tu não está sabendo, o Deus que eu sirvo, ele é comumente dele responder oração. É normal que o nosso Deus responder a oração. Aí Daniel vai olhar para ele e vai dizer, é que tu não está sabendo, enquanto tu estava lá, sem dormir, o Senhor enviou um anjo, entrou aqui e fechou a boca do leão. Jeremias 29:12. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Glória a Deus. Como é que a gente busca a presença de Deus? É orando, é pedindo graça. Daniel aprendeu lá na cova, e aí ele pode aplicar para a vida do regalo. O que? A oração de um justo. Tiago 5,16. Pode muito em seus efeitos, porque quem ora tem resposta de Deus. Irmão, está Eliseu e o seu moço lá em Dotã, essa camarada diz, vão atrás dele que não vai meter faca no bucho. Aí o exército cerca eles de todos os lados. Aí o moço fica desesperado, e agora, Eliseu? A gente vai morrer. Aí Eliseu começa a orar, Senhor, abra os olhos desse moço. E quando ele ora, diz que ele viu um exército de fogo, carros de fogo, cavaleiros de fogo. Porque quando a gente ora, a gente tem resposta de Deus. Pedro está jogado no cárcere em Atos 12, e a Bíblia diz que a igreja está orando, ele Rod está lá orando, Senhor, liberta Pedro, Senhor, liberta Pedro. Enquanto eles estão orando, diz a Bíblia que o anjo desceu lá na cadeia, abriu a porta e Pedro saiu. Glória a Você Deus. continua orando? Amém. Então permanece. Deus vai responder. Eu não sei quando, irmão, que a gente não sabe trabalhar de Deus, mas eu sei que Ele responde, porque Ele já respondeu as minhas orações. E eu creio que Ele já respondeu a sua. Então, seja o que for a sua causa, permaneça de joelhos. Isso aqui não é palavra para quem não gosta de oração, irmão. Isso aqui é palavra para quem ama e sabe a necessidade de viver uma vida de contínua
oração. Aleluia. Tem gente que não ora, irmão. Não, irmão, tem gente que não ora. E esse tipo de gente, irmão, tinha que sair do nosso meio. Porque a maioria desse povo que não gosta de orar atrapalha. O que eu quero ligar daqui é ligado no céu. Se você ora, permaneça de joelhos. Porque Deus só responde quem valoriza a oração. E deixa eu lhe dizer uma coisa para me encerrar. Se você ora não. Ora 35 minutos, ou menos, ora 10 minutos por alguma coisa, e depois você se levanta, quer dizer que isso não tem nenhum valor para você. É por isso que Jesus escreveu lá em Lucas 11: pedi, buscai e batei. Se você pede apenas uma vez, é porque não tem nenhum valor para você. Mas se você continuar